pessoal do Rikids! Hoje vamos testar os seus conhecimentos bíblicos com o jogo de verdadeiro ou falso. Teremos 30 perguntas, divididas em níveis fácil ou difícil. Você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Mas antes de começar, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e os desafie. Vamos começar? Nível fácil. Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Davi derrotou o gigante Golias com uma espada? Verdadeiro ou falso? Falso. Davi derrotou Golias com uma pedra e uma funda. O arco-íris foi o sinal de promessa de Deus para Noé de que não destruiria a terra com um dilúvio novamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Arca da Aliança foi construída por Noé? Verdadeiro ou falso? Falso. A Arca da Aliança foi construída por Moisés e os israelitas. Sansão rasgou um leão com suas mãos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Adão era irmão de Abel e Caim. Verdadeiro ou falso? Falso. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Jesus falava por parábolas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A primeira praga do Egito foi a água transformada em sangue. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sansão matou 1000 filisteus com o osso de um jumento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Davi era um ótimo flautista. Verdadeiro ou falso? Falso. Davi tocava harpa. Jonas era um dos 12 discípulos de Jesus. Verdadeiro ou falso? Falso. Jonas era um profeta citado no Antigo Testamento. Os filhos de Noé eram Sem, Cão e Jafé? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus curou Lázaro de sua cegueira. Verdadeiro ou falso? Falso. Jesus curou o cego mendigo de Jericó. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados vivos em uma fornalha de fogo. Verdadeiro ou falso? Falso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas eles sobreviveram sem nenhum machucado. Os irmãos de José o venderam como escravo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, pessoal. Como vocês estão se saindo? Vamos aumentar o nível. Vamos começar. Nível difícil. A Arca de Noé pousou no Monte Sinai quando acabou o dilúvio? Verdadeiro ou falso? Falso.
Falso. A Arca de Noé pousou no Monte Ararat depois do dilúvio. Daniel foi preso na cova dos leões por 3 dias e 3 noites. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A cabeça no sonho de Nabucodonosor de uma grande imagem era feita de prata. Verdadeiro ou falso? Falso. A cabeça era de ouro puro. Cristo é uma palavra que significa ungido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É aquele que é ungido, consagrado. A esposa de Isaac foi transformada em uma coluna de sal. Verdadeiro ou falso? Falso. A mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Maria, mãe de Jesus, foi a primeira pessoa que viu Jesus após sua ressurreição. Verdadeiro ou falso? Falso. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Josué pediu ao sol que parasse durante a batalha em Jericó. Verdadeiro ou falso? Falso. Josué pediu para que o sol parasse durante a batalha contra os amorreus. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O profeta Eliseu curou Naamã, o sírio, de sua lepra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Naamã foi um conhecido general sírio que contraiu lepra e acabou se curando graças a um milagre realizado pelo profeta Eliseu. O profeta Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, mas acabou abençoando o povo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Balaque pediu a um profeta chamado Balaão que amaldiçoasse os israelitas. Contudo, o Senhor orientou Balaão a não amaldiçoar os filhos de Israel, mas a abençoá-los. A mãe de Samuel fez um voto de Nazireu antes de seu nascimento. Verdadeiro ou falso? Falso. Ana prometeu dedicar Samuel ao serviço do Senhor, mas não fez nenhum voto nazireu. O profeta Natã confrontou o rei Davi sobre seu pecado com Betseba. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Natã foi o profeta que Deus usou para confrontar Davi sobre seu pecado. Enoque e Elias são as únicas pessoas na Bíblia que não morreram, pois foram elevados aos céus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus esteve na terra 60 dias após a sua ressurreição? Verdadeiro ou falso? Falso. Sua aparição final ocorreu 40 dias após a ressurreição. José, filho de Jacó, viveu 120 anos? Verdadeiro ou falso? Falso. José viveu muitos anos no Egito até sua morte com 110 anos. Muito bem, pessoal!
Como vocês se saíram? Comentem aí nos comentários quantos vocês conseguiram acertar. Não deixem de se inscrever e de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.